Por algum motivo, meu vizinho adora cortar linha quando eu tô gravando, então vocês já sabem que é difícil. Por favor, só dá like no vídeo. Eu tive a ideia para fazer esse vídeo porque recentemente teve uma promoção na Steam e eu tava a fim de jogar alguns jogos retrô. Foi onde eu peguei e vi que tinha um jogo da Disney, o jogo do Wall-E, e quando eu tava tentando zerar ele, eu percebi que tem uma cena tanto no Wall-E quanto no filme, né? Tanto no jogo quanto no filme, que me deixaram um pouco curioso. Quando o Wall-E ele pega e sai da Terra, grudado naquela nave que leva a Eva embora, ele bate em um monte de detritos e em satélites e coisa. Daí eu pensei, tá, pera, será que a Terra pode ficar tão cheia assim de lixo espacial algum dia? E foi onde eu resolvi pegar e fazer uma pesquisa rasa a respeito. E também foi onde eu comecei a me preocupar bastante. Eu resolvi pegar e fazer uma pesquisa um pouco mais recente sobre voos recentes. E obviamente a SpaceX já estava no centro de tudo, com um novo voo que causou um buraco na ionosfera. Isso pode parecer meio estranho, simplesmente um foguete causar um buraco na ionosfera, mas isso é extremamente comum. Eles só fizeram uma aurora boreal artificial, que é assim que o sol nasce vai embora. Mas algo que realmente me deixa bastante preocupado, mesmo com a SpaceX quanto a NASA, é que de acordo com a SpaceX, 7 foguetes já explodiram em testes ou tiveram mau funcionamento, o que não deixa de ser preocupante. Na NASA eu ainda vou pesquisar a respeito de quantos foguetes já deram mau funcionamento ou já explodiram, mas eu só posso torcer para que eles não eram tripulados. Todo mundo conhece a NASA, que é financiada pelos Estados Unidos. E eu acho que todo mundo também conhece os benefícios que é ter satélites e foguetes por aí, não é? Que é telescópios, internet, GPS, sinal de celular. Não sei direito como isso funciona, mas eu acho que deu para entender o meu ponto aqui. O porém é que foi onde eu comecei a lembrar de novo daquela cena do Wall-E. Tem realmente muitos detritos e pedaços de foguete voando por aí? E também, quanto é que custa para poder pegar e enviar um desses no espaço? De acordo com algumas informações que eu pesquisei, o custo é em torno de uns 400 mil para licença, para poder lançar um foguete, mais o combustível, a mão de obra, a manutenção, a matéria-prima para fazer o foguete, isso sem falar os designers que vai ter que pagar e coisa do tipo, no geral dá em torno de uns 2 milhões a 3 milhões para poder lançar um foguete por aí. E eu não sei o porquê que eles não, sei lá, conseguem pelo menos mandar o foguete de volta para uma rota para poder reciclar os materiais, só fica lá no espaço. E foi aonde eu achei esse site, que eu vou deixar o link nos comentários abaixo, que eu simplesmente achei que não fosse verdade, mas ele mostra que tem um anel parecido com o anel de Saturno ao redor da Terra, feito de lixo, detritos espaciais e pedaços de foguete por aí. Isso sem falar os que estão mais afastados, que provavelmente são telescópios. Eu não tenho certeza a respeito, mas se é meio preocupante, é. Por conta de que pode acontecer aquele bom e velho caso daquele foguete chinês que aconteceu, né? Que podia acabar caindo em território domiciliar, mas que acabou caindo no oceano. Esse tipo de detrito é extremamente comum que caia no oceano, mas também tem uma grande chance de acabar caindo em alguma residência, em algum domicílio. É algo extremamente preocupante ainda assim. Por conta de que é o seguinte, tem certas coisas que podem acontecer no caimento de um detrito espacial ou de algum lixo espacial que ficou para trás. É que provavelmente não vai dar para identificar qual empresa fez. Como ele caiu do espaço, é comum que ele queime na atmosfera, ou seja, não dá para ver a marca que ficou do foguete nela. Isso sem falar em outros quesitos, como por exemplo, ainda tem algum resquício de combustível, pode explodir, pode deixar algum resíduo para trás que seja perigoso, não dá para saber a respeito. Mas isso também me chamou um pouco a atenção a respeito das empresas particulares. Recentemente a NASA resolveu abrir uma carta a respeito de alienígenas, o que não me chama muita atenção, mas as empresas particulares que não são tão públicas, assim como a SpaceX e a NASA, têm um provável ocultamento de informações. Não é à toa que a gente tem um filme todo baseado nisso, que é o Venom. Se eles descobriram alguma coisa importante lá fora, é provável que eles tenham essa informação, mas que
por ser uma empresa particular, eles não têm que explicar nada. É uma empresa particular, os custos são deles, não dá para saber quanto de dinheiro eles estão gastando a respeito disso, qual é a verba, se eles já mandaram outra pessoa para outro planeta, são empresas particulares. Eu sei que muitas pessoas podem até pensar, é um evento importante, cara. É particular. Eles não precisam informar a gente a respeito de nada se eles não quiserem. E foi aí que eu também comecei a pensar um pouco se realmente valia a pena gastar tanto dinheiro com bases espaciais, com viagens interplanetárias, foguetes, ônibus espaciais, sendo que a gente basicamente não está preparado para isso. O que eu quero dizer com isso? Então, é o seguinte, para quem não sabe, é um custo absurdo para poder pegar e lançar uma sonda espacial, para poder pegar e lançar algum robô no espaço que vai ajudar as pessoas a viajar. Então, eu tava pensando, cara, e se esse dinheiro todo fosse redirecionado para tecnologias mais verdes, sei lá, captura de carbono, coisas do tipo que são extremamente caras, não é? Por conta de que é o seguinte, digamos que daí as pessoas realmente querem começar a investir todo o dinheiro em bases espaciais para poder sair da Terra, beleza. A opção mais provável é a Lua ou Marte. Mas então, em Marte tem uma coisa chamada falta de água. Já houve certos relatos de sondas que dizem ter visto lençóis freáticos e grandes massas de terra simplesmente se movimentando do nada, mas a única coisa assim que a gente tem em relação à água em Marte é gelo, e até isso a gente ia ter que passar por um processo de refinamento absurdo para poder consumir. Isso sem falar no custo em outras coisas, em traje, em alimentação e também a radiação e os detritos espaciais. Para quem não sabe, Marte e a Lua, elas não têm aquelas camadas que a Terra tem para poder proteger a gente. Ou seja, radiação e detritos espaciais é algo que vai estar sempre presente e por conta disso é extremamente comum que as empresas vão querer que fiquem perto de uma montanha ou até mesmo em alguma caverna para garantir que esse tipo de coisa não aconteça. Mas só o fato da intervenção humana estar lá não significa que a caverna pode desabar também. Isso sem falar na instabilidade em várias outras coisas. Os trajes espaciais, eles são sempre muito insuficientes. Qualquer coisinha, qualquer corte, qualquer pedra que possa acertar o capacete já causa uma instabilidade gigantesca, falta de oxigênio, na verdade, como é que se diz, vazamento de oxigênio, entre outras coisas. E também em relação à Lua, deixando Marte um pouco de lado, ela até que faz sentido pegar e ir pra Lua, mas para qualquer um que já tenha assistido Rick and Morty alguma vez, deve saber que caso a gente vá pra Lua, as empresas vão querer ir atrás. E também isso me lembra um pouco o caso daquele episódio de Rick and Morty em que eles estão simplesmente sugando o próprio Plutão por dentro para poder se aproveitar dos recursos, e eu acho que isso é algo meio esperado que vai acontecer na Lua. Eu acho que faria mais sentido explorar asteroides, já que no caso é mineração e coisa do tipo, mas infelizmente não dá para parar certas empresas por aí. E algo que eu também queria falar muito a respeito é que, além do custo disso tudo, que é extremamente alto, como é que a gente vai ir para outro planeta? A gente vai lá, a gente vai terraformar outro planeta, sendo que a gente não consegue nem cuidar do nosso próprio direito, entende? Então, assim, muitas pessoas até podem dizer, não sei o que, sair do planeta Terra é o único jeito de realmente salvar a humanidade. Sim, realmente. Mas não vale mais a pena a gente, sei lá, investir em tecnologias que vão ajudar o planeta e daí depois talvez começar a explorar o espaço, por conta de que assim, se a gente começar a investir em tecnologias melhores para, sei lá, transformar água do mar em água potável, melhores formas de transporte de alimentos sem acabar estragando tudo, eu acho que assim a gente já está mais pronto para poder explorar o espaço. Sem falar que a gente tem 7 bilhões de anos até o Sol morrer. Ou seja, isso é algo muito irrelevante em nosso tempo. A gente tinha que pegar e investir em outras coisas. Sei lá, campanhas para poder dizer às pessoas a andar mais de bicicleta e a resolver 2 problemas, que no caso é o carbono, que é, sei lá, muito utilizado pelos carros, obviamente, e ainda mais sem falar da cota de exercícios, que muitas pessoas são sedentárias hoje em dia,
e algo que também é extremamente preocupante no espaço. Qualquer lugar do espaço que a gente vá, como a Lua, uma base espacial, ou então até mesmo Marte, a gravidade é diferente, ela é menor. E caso você não saiba, quando os astronautas costumam voltar das estações espaciais, algo que acontece muito é o atrofiamento muscular, que é basicamente a falta de exercício onde os seus músculos se atrofiam, porque o teu corpo não foi feito para esse tipo de ambiente. Isso sem falar que muitas pessoas até hoje acham que ser astronauta é o emprego dos sonhos, ficar no espaço, ficar lá mexendo nas máquinas e coisa, mas ninguém costuma falar dos incêndios que pode acontecer e que já aconteceram, do fato de que tu tem que fazer cocô num saquinho, do fato de que tu tem que reciclar a própria urina para poder beber depois e não desperdiçar água. Tem muita coisa assim que a humanidade não está pronta para fazer ainda e que não vale a pena. Houve um certo caso que eu vou procurar a respeito em que uma das estações espaciais sofreu uma onda de radiação, do qual eu vou pesquisar mais a respeito, e que os astronautas tiveram que sair correndo para não acabarem sendo contaminados. Se eu não me engano, de acordo com o relato de um deles, ele acabou vendo faíscas dentro dos próprios olhos quando estava tentando dormir, e foi onde eles se tocaram do que estava acontecendo direito. Ou seja, estações que custam extremamente caro, não tem nem proteção contra a radiação direito. Acho que a gente vai conseguir chegar até Marte desse jeito? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que desde a Guerra Fria esse tipo de coisa já está sendo muito, como eu posso dizer, muito investido sem motivo. A gente tem muito mais o que se preocupar com a Terra primeiro do que ficar investindo aí no espaço e coisas do tipo. Isso sem falar da falta de água que o espaço provê, falta de oxigênio, trajes insuficientes que só para poder mandar uma aeronave que é descartável de 400 mil, sem falar o resto só para poder mandar comida, mandar água, eu acho que isso não vale a pena. A gente já tem água e comida bastante aqui, mas isso não é transportado direito, ou então não é refinado direito. E foi por isso que eu sem querer me exaltei um pouco aqui. Mas eu acho que deu para entender o meu ponto, não é? Realmente, ao meu ver, não vale a pena ficar mandando foguetes. E eu não sei porquê, mas eu acho que as empresas como a SpaceX e a NASA poderiam pelo menos tentar reciclar partes de foguetes que ficaram no espaço. Afinal, sei lá, eu acho que se isso cair no teu quintal ia ser um baita de uma mina de tesouro, por conta de que tem platina, ouro, cobre, tudo misturado. Mas enfim, eu acho que deu para entender meu ponto aqui. De qualquer forma, obrigado por assistir o meu vídeo.